E olha, pelo terceiro dia seguido, gente, o Brasil registrou mais de 1.000 mortes em 24 horas pelo coronavírus. Paulinha, como é que está a situação da doença aqui no país? Pois é, foram 1.156 registros nas últimas 24 horas. Em apenas um dia o país também registrou 26.400 novos casos da Covid-19, o maior aumento diário desde o início dessa pandemia, Paulo. O total agora de infectados 26.754, né? Agora, sempre que a gente fala de números a respeito da pandemia, fica aquela pulga atrás da orelha em relação à subnotificação dos casos. Recentemente, a gente comentou, inclusive aqui no Morning Show, o resultado da EpiCovid-19, esse estudo coordenado pela Universidade Federal de Pelotas, que indicou que os números de... Tem falta aí nesses números, né? Eles estimaram aí que o número de infectados pelo coronavírus é de pelo menos 7 vezes maior do que os informados oficialmente. Aproveitando a presença do Gabriel Azevedo aqui com a gente, que é vereador por Belo Horizonte, vamos falar de Minas Gerais. No último dia 21, o Romeu Zema, governador do estado, esteve no pânico e respondeu ao jornalista Thiago Muniz exatamente a respeito da questão da subnotificação no estado. Vamos conferir. Me parece que alguns estados que estão indo bem têm sido questionados, não porque estão indo bem, mas se estão manipulando. Não é o nosso caso. Eu sempre fui alguém que venho do setor privado e sempre preguei transparência total. Eu não tenho o que esconder. Eu era muito constrangido se eu tivesse aqui escondendo alguma coisa, mas que há subnotificação e principalmente um delay, um atraso nas informações, isso realmente procede, mas em todo o Brasil, e temos trabalhado aqui para melhorar essas informações. Recentemente, o subsecretário de Vigilância em Saúde, Dario Ramalho, admitiu que há subnotificação em Minas Gerais, disse que a estimativa que o governo trabalha é de um caso confirmado para cada 10 casos assintomáticos no estado. O governo até fez ali uma ressalva dizendo que o que disse o Dario Ramalho é que essa subnotificação considera os pacientes assintomáticos, aqueles que não procuraram o atendimento hospitalar. O último boletim da Secretaria Estadual de Saúde desta quinta-feira aponta que em Minas Gerais são 8.686 casos, alta de 675 doentes em 24 horas. Muito bem, então vamos passar a bola para o Gabriel Azevedo, que é vereador de Belo Horizonte. Gabriel, a que se deve esse resultado de Minas Gerais? Explica um pouco para a gente. O Adriles aqui neste programa já falou que é sorte. É sorte mesmo? Qual que é a sua análise? Minas Gerais, ao contabilizar alguns mortos, sejam eles poucos, não pode falar em sorte nenhuma, porque essas pessoas representam dor para várias famílias. Então aqui nós não temos sorte. Sorte seria não ter nenhum morto. O que eu acho que acontece aqui, graças ao fato de que a gente vive numa federação e existe autonomia municipal e estadual para lidar com a situação, é que o fato se estabeleceu. O prefeito Alexandre Calil e o governador Romeu Zema são duas pessoas que respeitam os dados, as evidências, a ciência e a medicina. Desde o dia 17 de março, inclusive, há a postura de ambos que merecem elogios. Eu vou começar pelo governador Romeu Zema. Minas Gerais é o estado que hoje soma a seguintes detalhes. O primeiro, os respiradores adquiridos pelo governador são os mais baratos de todo o Brasil. Segundo, o hospital de campanha erguido aqui no Expo Minas, em Belo Horizonte, com quase 800 leitos, também não tem nenhuma notícia de superfaturamento. Há aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, uma condição que não existe em outras capitais de atendimento. Todo mundo que precisa ser tratado nesse momento conta com leitos disponíveis. Então esse é o primeiro fato que se destaca em relação a outros estados. Segundo lugar, aqui se adotou a política do isolamento social. Tanto o prefeito Alexandre Calil em Belo Horizonte quanto o governador Romeu Zema não estimularam as pessoas a seguir em frente, a sair na rua, a levar o trabalho adiante. Há isolamento social. Eu posso também, ao mesmo tempo que elogio os dois por essa postura, criticar ambos em alguns arroubos. Aí eu vou concordar com a Adriles que o executivo tem que ser limitado. No caso de prefeito de Belo Horizonte, por exemplo, Paulo,
ele quis, em algum momento, multar por decreto quem não usa máscara, em R$80. Esse é o tipo de coisa que você não faz por decreto, tem que ser por lei. Tem que mandar para a Câmara Municipal. Da mesma forma, ele quis tirar a gratuidade de 65 anos ou mais nos ônibus. Isso também não se faz por decreto. E todas as vezes que ele ultrapassou o limite dele, eu, como vereador, agi. No caso do governador Romeu Zema, ele próprio confessa e o secretário de saúde, o subsecretário dele, confessam. Eu não posso dizer, e ninguém pode, que não há transparência em Minas Gerais. Há transparência em Minas Gerais. O que falta em Minas Gerais são testes. Minas Gerais não tem testes em número suficiente. Esse é um problema grave. E que, obviamente, se você não tem testes, o número de mortos e o número de contaminados, obviamente, não pode estar sendo refletido nos boletins diários. Há um trabalho de 2 professores que eu acho que merece destaque no perfil Coronavírus MG, está disponível no Twitter e na internet, que vai mostrando com muita qualidade o tamanho da subnotificação em Minas Gerais. Se você compara o número de mortes por doenças graves respiratórias no mesmo período, há uma elevação gigantesca. E Minas Gerais ocupa um dos últimos lugares em estados que mais testa por 100 mil habitantes no Brasil. Então, eu acho que as posturas corretas do prefeito e do governador deveriam se somar ao aumento de testes. Lamentavelmente, nós temos 2 problemas. A má qualidade dos testes, nós temos testes rápidos que não são tão bacanas, e a falta de insumos. Deveria ser papel do governo federal, que negocia internacionalmente no planeta, a aquisição de mais testes de qualidade, e nós deveríamos fazer aqui em Minas Gerais o que se fez na Segunda Guerra Mundial e que a própria UFMG aqui já mostra que é um bom caminho, a testagem em massa. Né? Você pega várias amostras, faz ela num teste coletivo, e assim como se foi feito para detectar sífilis nos soldados da Segunda Guerra Mundial, você faria isso com o novo coronavírus aqui. Perfeito. Então, acho que Minas Gerais não tem sorte, não existe sorte em política pública, não. Existe trabalho. E, nesse momento, Alexandre Calil e Romeu Zema podem e devem ser observados pelo restante do Brasil. Eu discordo, Paulo, para finalizar, de uma postura até do próprio Partido Novo, de querer ficar fazendo disso uma competição e ranking de qualidade. Nós não estamos no momento de distribuição de medalhas ou de estrelinhas de competência. Estamos num momento grave de enfrentamento dessa crise. É hora de mostrar, sim, trabalho, eu acho que o governador e o prefeito têm mostrado, e depois, na hora que isso passar, a gente vai se preocupar em fazer desse enfrentamento algum tipo de palanque. Ok, Adriles. Ô, Gabriel, quando eu falo sorte, eu não falo sorte no sentido de uma política pública eficiente ou de ter... eu falo exatamente de ter menos mortes. Claro que uma morte é uma humanidade inteira para quem perde um ente querido, mas é uma diferença brutal. Por exemplo, Belo Horizonte ter 46 mortes e São Paulo ter mais de 4 mil ou 3 mil, se eu não me engano. A sorte que eu me refiro é por uma questão absolutamente aleatória do vírus. Eu não acho, sinceramente, que seja um grande mérito do governador ou do prefeito ter tido a sorte, e aí, do vírus não ter chegado a Minas Gerais como chegou de maneira incisiva em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Nova York e outras grandes megalópolis que tem um afluxo imenso de turistas, sobretudo afluxo de turistas vindo de Wuhan, da Itália, que são os primeiros epicentros do vírus. Por que você acha que Fortaleza tem um número enorme de infectados e mortos? Porque tem canal direto com Wuhan e Milão, e Itália, ou seja, muita gente infectada foi para lá. Belo Horizonte tem pouco afluxo nesse sentido, e Minas Gerais, pela topografia, algumas cidades são pequenas, são isoladas, ou seja, existe uma sorte. Quando você diz que há leitos para todos, exatamente porque há poucos infectados. Se houvesse mais infectados, provavelmente o afluxo seria muito maior dentro das UTIs. Quando eu falo em sorte, é sobretudo em contraposição a um regime religioso, isolacionista, que faz todo mundo ficar em casa. Ora, Minas Gerais tem poucos infectados por essa sorte do vírus não ter chegado lá. São Paulo não teve essa sorte. São Paulo também se fechou de maneira tão incisiva quanto Belo Horizonte, entendeu? As pessoas falam, por exemplo, da Nova Zelândia, que teve uma política super eficaz. Ora, Nova York teve a mesma política de isolamento rígido e não adiantou nada. Foi uma tragédia hecatômbica. 66% das pessoas infectadas em Nova York estavam dentro de casa. No Mato Grosso do Sul, aqui, é o estado com menos número de mortes. Você acha que eles fizeram uma coisa tão estratégica de lockdown preciso, de isolamento preciso? Não.
é sorte. Não existe, meu caro Gabriel, uma verdade científica sobre a dinâmica desse vírus, sobretudo dinâmica em diferentes regiões do mundo. Por isso que eu digo, repito, reitero, ratifico aqui, essa religião não científica, sectária, isolacionista, infelizmente, meu caro, vai matar muito mais gente do que os infectados pelo coronavírus. Eu volto a repetir esses números, vou repetir 1 milhão de vezes. Segundo o Banco Mundial, meu caro Gabriel, são 260 milhões de novos famintos. Desses famintos, muitos milhões vão morrer, muito mais que os 400 mil que já morreram os infectados pelo Covid. Eu acho que houve, e é culpa do Imperial College, que fez erros estratosféricos, culpa da OMS, que endossou esses erros estratosféricos em nome de uma pseudociência, e ciência é contraste de várias hipóteses, e a gente não tem esse contraste ainda. Há opiniões dissonantes na ciência e contrastes variados. Infelizmente, esse isolamento total, geral do Brasil, feito por prefeitos e governadores, vai deixar muito mais gente no desamparo, no desemprego, na fome, na miséria e na morte do que o próprio Covid. Minas Gerais teve sorte de ter menos mortos. Sim, meu amigo. Mato Grosso do Sul, porque o vírus não chegou. Não tem nada a ver com gestão pública. Vamos ser sinceros aqui. Concordo com você, para não dizer que eu sou implicante, em um ponto. Para fazer um mapeamento e isolamento seletivo e racional, a gente tem que realmente fazer um teste em massa no Brasil. A gente entrevistou aqui o presidente do Einstein, que falou que está fazendo um mapeamento genético, um teste mais rápido, mais barato. Oxalá isso chegue o quanto antes, para não deixar as pessoas ficando em casa, morrendo em casa, sobretudo as pessoas mais pobres que vivem em favelas, em comunidades pobres, que não podem ficar em casa, meu amigo. Okay. Vocês em Minas Gerais, eu como mineiro, me sinto um homem de sorte não ter tido a catástrofe que está tendo aqui em São Paulo. Ok, vamos trazer para o debate então, Vini. Vini. Só para concordar rapidamente com o Adriles, agora entendi o sentido em que ele falou sorte, sim, e aí de fato tem que concordar, Adriles. Claro, o fato de Belo Horizonte não estar tão conectada no mundo no sentido de rotas internacionais faz com que a gente tenha vantagem nisso. E, obviamente, não há dúvida. Agora, não houvesse uma postura correta da política pública, você teria, obviamente, uma situação prejudicada. Gabriel. Ok, deixa eu passar a palavra para o Vini, para ele também contribuir com o debate. Vamos lá, Vini. Eu acho que é uma pena que o Adriles tenha tirado só essa parte da entrevista com o Sidney Klagener, né, o diretor do Einstein, aqui no Morning Show, porque se você pegar a entrevista completa, eu acho que ele não faz parte de nenhuma religião, ele é um médico, ele é um cientista, ele foi amplamente defensor desse isolamento social. Com relação aos testes, eu acho que é um problema não só de Minas Gerais, mas do Brasil inteiro, desde o início, né? Não há melhor forma de você camuflar os números do que você não testar. Então o Brasil sofre disso desde o início. E a pouca testagem também não permite que você tenha um retorno mais rápido das atividades. Então esse é um sintoma dessa terrível e cruel doença aqui no Brasil. O número de 1.000 mortes, né, virou o novo normal. E as pessoas seguem, as pessoas não se assustam, como se assustavam, por exemplo, quando a gente via esses números em outros países. É uma triste realidade do Brasil. Ok, Paulinha, 30 segundos para a gente ir para o próximo assunto. Eu acho que todos esses dados, por exemplo, de quantas pessoas você recebe de países que estão tendo alto no número de infectados, todos esses dados, eles existem e aí eu não confio muito nesse fator sorte. Eu acho que os administradores públicos, inclusive o presidente do Brasil, tinha acesso a tudo isso para poder criar uma estratégia. Acho que cada governador, município, está criando a sua, entendendo o que acontece lá. Acho que a questão também da densidade demográfica é importante de ser analisado. Eles falam do Mato Grosso, onde não é a mesma coisa que São Paulo, e também em que tempo essas medidas foram tomadas. A Nova Zelândia se antecipou muito, Nova York não. Nova York demorou para tomar as atitudes que teriam de ser tomadas. E essa questão dos 60% de pessoas que se contaminaram em casa, claro, porque existe a saída, esse vírus é muito contagioso, por isso tão difícil de deter. Agora, o que não exclui a questão do isolamento social ser o único consenso científico a respeito de se conter esse vírus. Inclusive, em Nova York, que teve a explosão dos casos, só conseguiu diminuir os casos quando conseguiu aplicar o isolamento social. E assim foi em todos os outros países. Não tem outra resposta. A verdade é essa. E a Suécia, que é a única que falam aqui, não se pode comparar Paulinha. A muitas realidades. O que sobrou para mim. Não, Paula, o número de confinados... Adriles, eu preciso seguir aqui para a próxima pauta. Na Itália, por exemplo, eu vou seguir aqui para a próxima pauta, gente, porque...